O presidente americano Donald Trump emitiu uma série de observações conturbadas a respeito do cenário geopolítico no leste europeu e os fundamentos da guerra. Trump acredita que a Ucrânia deveria realizar novas eleições para solucionar uma questão inicial que envolve a Constituição do país e as leis eleitorais. Os comentários de Donald Trump foram feitos depois que autoridades americanas e russas se encontraram no início da terça-feira na Arábia Saudita, sem a Ucrânia, para discutir estratégias para acabar com a guerra em larga escala. Falando sobre o motivo pelo qual a Ucrânia não estava presente nas negociações, Trump culpou o país invadido em 24 de fevereiro de 2022 pela guerra atual e por não fazer um acordo para alcançar a paz. Os comentários ecoam declarações anteriores de Donald Trump, nas quais ele culpou Zelensky e o governo Joe Biden pelo conflito desencadeado pela Rússia. Como Biden não está mais no poder, resta ao presidente americano culpabilizar e mirar a Ucrânia, já que Zelensky ainda se mantém na liderança do país e sem eleições ucranianas para comprovar a reputação do governo. Mas no pior cenário possível, caso Zelensky saia ou a guerra continuasse, a culpa também poderia recair sobre a Europa. Trump alegou, sem emitir provas, que a Ucrânia deveria realizar eleições porque Zelensky tem um índice de aprovação de 4%. A afirmação contradiz uma pesquisa recente do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, que mostra que, em dezembro de 2024, 52% dos ucranianos confiavam em Zelensky. No entanto, entra outra questão: a propaganda por parte do Kremlin, que promove a narrativa de que Zelensky é um líder ilegítimo, baseando-se na premissa de que seu primeiro mandato presidencial deveria terminar originalmente em 20 de maio de 2024. Apesar de não haver qualquer indícios da cooperação entre as partes nesse cenário de desinformação, as duas posições ignoram o fato de que a Constituição ucraniana proíbe eleições durante a lei marcial, que entrou em vigor depois que a Rússia lançou a invasão em grande escala em 2022. Em toda a sua campanha à presidência, Trump criticou Zelensky por algumas ações políticas, mas não havia até então jogado a culpa da guerra nas costas do ucraniano. Pelo contrário, a crise recaiu exatamente sobre os ombros de Joe Biden e Vladimir Putin. No presente momento, o cenário é outro. Em vez de condenar a Rússia em ataques diários nos últimos 3 anos, ou até mesmo criticar posições políticas de Zelensky em desajustes com a realidade, Donald Trump colocou 50% da guerra sobre os ombros do governo de Kiev. Isso é correto? Do ponto de vista prático bélico, não. A invasão ocorreu pela desventura das fronteiras ucranianas pela Rússia. Do ponto de vista geopolítico, a culpa é de Biden, a OTAN e do próprio Putin. Antes do conflito iniciar, Sergei Lavrov se encontrou por diversas vezes com as lideranças de Estado dos Estados Unidos para buscar garantias de segurança contra as quais acreditavam ser um avanço da OTAN sobre suas fronteiras a partir de 2008, bem como nas conversas de bastidores pela entrada da Ucrânia nos próximos anos. Para Trump, esses dois cenários não existiram. Segundo ele, a Ucrânia tem uma liderança agora que permitiu que a guerra continuasse. Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos elogiou as negociações em Riad como muito boas, alegando que a Rússia quer fazer alguma coisa e parar a barbárie selvagem. A reunião entre Estados Unidos e Rússia na Arábia Saudita terminou sem acordos concretos sobre o fim da guerra. Isso já era esperado. Desde que as conversações começaram, o encontro serviria para criar um esboço para negociações futuras, mas a ausência da Ucrânia serve como uma tensão para Kiev e seus parceiros. A Europa não gostou das negociações. Nos bastidores, a situação é ainda pior. Os líderes europeus já estariam se prontificando duramente para enviar tropas de paz na Ucrânia, mas ainda não se sabe se é imediatamente ou no pós-guerra. A delegação dos Estados Unidos, liderada pelo secretário de Estado Marco Rubio, enfatizou que as negociações eram apenas o começo de uma longa e difícil jornada e do processo sério para acabar com a invasão em larga escala na Ucrânia. Marco Rubio afirmou anteriormente que tanto a Europa quanto a Ucrânia
estariam envolvidas quando as negociações oficiais estivessem em andamento. Ou seja, todo esse processo é o esboço para um acordo final. Apresento a minha loja de camisetas do canal, umapinca.com/área militar. Aqui você vai encontrar camisetas de ótima qualidade, com estampas incríveis para todos os gostos, do Brasil, dos Estados Unidos, da Ucrânia e da Rússia. Basta acessar umapinca.com/área militar.